Bruno chegando. Oi, gente, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, o de hoje tá uma delícia, tá? Tá fresquinho. Ai, que delícia. Hoje eu tô amando. Enfim, eu voltei com mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu quero comentar uma coisa que eu andei reparando há pouco tempo. Esses dias, eu comecei a reparar que, gente, eu ando tendo muita paranoia em relação a carros. Sempre quando eu saio na rua, os carros têm me despertado muita ansiedade. E eu vou explicar por quê. Porém, eu nem entendia que eu sentia esse tipo de angústia quando eu estava perto de veículos, até eu parar pra me dar conta, até eu refletir por alguns minutos em casa, olhando um carro. Então, gente, hoje eu vou listar pra vocês algumas paranoias que eu adquiri com o tempo em relação a carros que eu não entendo de onde vieram, não entendo por que acontecem, mas é isso. Na verdade, alguns eu entendo porque eu já experienciei, tá? Alguns desses traumas em referente a carros. O primeiro trauma, gente, que eu sinto que eu adquiri, que eu abracei com todas as forças em referente a carro, é que sempre quando eu passo do lado de um carro, eu sempre acho que vai sair um cachorro de frente ou de trás dele pra me morder. Loucura. Eu já postei um vídeo aqui faz um tempo que eu fui mordido por um cachorro, né? Ai, gente, eu adquiri um trauma de cachorro muito grande. E agora, sempre quando eu passo do lado de um carro, não sei porquê, me vem na cabeça de que um cachorro vai sair de baixo ou do lado, da frente, de trás, pra me morder, gente. Por isso, sempre quando eu vou passar de um lado de um carro, eu fico assim, ó. Eu passo com muita lentidão, eu fico olhando pra ver se não vai surgir um cachorro do nada, porque o pior fator é o fator surpresa. Então eu chego assim, olho pelos cantos assim, aí eu passo. Gente, sempre que se tiver um carro estacionado desse lado da rua, eu atravesso pro outro, porque eu morro de medo. Eu peguei esse trauma muito forte de cachorro, que é um trauma à parte, que se liga com trauma de cachorro com veículo, e se junta tudo e vira tudo essa gororoba de trauma. Gente, é sério, cuidado com cachorros escondidos atrás de carro, gente. Cuidado, pelo amor de Deus, é muito perigoso. Um trauma que eu tenho todo o direito de abraçar, porque já experienciei. Gente, seguinte, teve uma vez que eu tava indo pra escola, no ensino fundamental ainda, tava indo eu e uma menina chamada Júlia. Gente, a gente tava indo pra escola, do nada passou uma van escolar, sabe aquelas vans escolar? E do nada jogaram refrigerante na gente. Sério, gente, os meninos da van simplesmente jogaram refrigerante na gente pela janela, dá pra acreditar? E a van passou tão rápido que a gente nem conseguiu ver a cara dos meliantes. Gente, juro, minha roupa ficou toda... Eu fiquei o dia inteiro cheirando a refrigerante. E outra. Era refrigerante Dolly. Não era nem Coca-Cola, gente. Olha que humilhação. Então, sempre quando eu tô parado no ponto, sempre quando eu tô esperando um ônibus, eu sempre fico com medo de que, sei lá, algum carro vai passar e alguém vai jogar água em mim pela janela. Eu sempre acho que isso vai acontecer, gente. Eu não consigo explicar por quê, mas é um trauma que eu nem sabia que eu tinha, até eu começar a reparar nas janelas abertas, aí eu lembrar que isso aconteceu, que me jogaram refrigerante. Aí eu falei, meu Deus, isso pode muito acontecer, entendeu? A pessoa pode passar em alta velocidade, me molhar, e ela vai sair impune disso. Porque eu não sei se jogar refrigerante nos outros é crime. Eu acho que deve ser, porque se você passar com o carro numa poça e molhar a pessoa, acho que é crime, não é? Então, gente, mas e aí? Eu vou na delegacia falar, eu quero denunciar que me jogaram refrigerante, me jogaram água pela janela de um carro. Os policiais vão rir da minha cara? Então eu sempre fico muito atento quando eu vejo quando os carros vão passar por mim, quando eles estão de janela aberta, quando eles estão abrindo a janela. Gente, eu já sou zoado naturalmente quando eu tô na rua, tá, gente? Sempre quando eu tô parado no ponto, sempre tem um imbecil que abaixa o vidro do carro pra zoar comigo, pra me chamar de gay. Não sei porquê, eles devem olhar pros meus trejeitos, né? Enfim, ele deve ter um gaydar muito bom. Aí sempre acontece isso, gente. Então não é uma coisa que eu peguei trauma porque eu já me acostumei. Agora a água, refrigerante, eu sempre fico atento. Morro de medo disso acontecer, gente. Eu não sei porquê. Abracei esse trauma, não vou largar por nada. E quando não é me jogarem água pela janela, né? É me jogarem água quando o carro passa por cima da poça e joga água em você. Gente, aconteceu um evento comigo esses dias. Esses dias não, faz um tempinho já. Que eu tava parado no ponto numa chuva. Tinha um carro com uns idiotas dentro. Gente, eles passaram na poça de água. E eu sei que foi de propósito. Porque eles passaram do lado de lá da rua, me olhando, rindo. Depois, lá na frente, eles deram a volta e passaram com o carro com tudo na poça de água. Gente, eu quis muito chorar na hora, porque eu fiquei com tanta raiva. Eu queria morrer, eu queria jogar uma pedra no carro, mas né, eles já estavam muito longe, não ia dar. Gente, que raiva. E tipo, isso já aconteceu comigo várias vezes. Não, eu acho que nem sempre é de propósito, né? Mas sempre quando eu vejo uma poça e eu vejo um carro passando, eu espero o meliante passar, pra não correr o risco dele me molhar.
Gente, já aconteceu com água de esgoto, com água de córrego, água normal. Então é uma coisa que você tem que estar preparado. Então, quando tá passando um carro no meio da poça, eu espero. Sempre tem algum cara gentil que ele para pra que você atravesse a poça, né? Mas sempre tem uns filhos uns sem mãe que passa, não tá nem ligando, molha a sua roupa, você tá com roupa clara, suja tudo. Eu vi na internet uma técnica muito boa que é assim: você segurar uma pedra dessa lapa, entendeu? E passando pela poça. Mostra pros carros que você tá segurando uma pedra enorme, porque aí ninguém vai ter coragem de molhar você com a poça. Eu duvido. Gente, eu vi uns vídeos assim e realmente funciona. Acho que eu vou começar a adotar essa prática. Sabe um tipo de veículo que me provoca muita ansiedade, muita angústia, por mais que não tenha nada a ver comigo? Que são os carros de autoescola. Gente, eu entendo que o carro de autoescola, ele é todo carimbado para que as pessoas saibam que você tá tendo aula, né, para que você tá tendo o seu teste prático de direção. Mas, gente, isso me provoca muita ansiedade. Sei lá, eu tô fazendo teste de direção, tô lá no carro da autoescola. Eu tá no carro todo carimbado, gente, me enche de angústia, porque as pessoas ao redor vão saber que eu tô fazendo aula de direção. Automaticamente elas vão olhar pra mim e eu vou ficar muito nervoso. Como é que eu vou dirigir? Como é que vão testar a minha direção se meio mundo sabe, se a rua inteira sabe que eu tô sendo avaliado? Como? Eu dentro de um carro mais carimbado do que, sei lá, a carreta furacão. E, gente, não dá. Eu não consigo ficar calmo sabendo que as pessoas estão fazendo teste de direção. Naquele carro todo carimbado, onde todo mundo sabe, não conseguiria me concentrar, gente. Acho que é por isso que eu não fiz teste de direção até hoje. E outra, eu sinto o nervosismo da pessoa que tá dirigindo um carro da autoescola. Gente, quando passa um carro da autoescola perto de mim, eu faço o favor de desviar o olhar e não prestar atenção, porque eu sei que isso vai deixar a pessoa muito nervosa. Então, eu nunca olho. Quando eu vejo pessoas passando por situação de constrangimento, não que isso seja um constrangimento, é um constrangimento pra mim porque eu sou neurótico da cabeça. Eu desvio o olhar, gente, porque eu sei como é se sentir assim. O próximo trauma que eu nunca vivi, mas eu adquiri, que acho que todo mundo deveria ter, que é o trauma de entrar bandido no ônibus. Eu acho que essa é uma das piores abordagens que você pode ter referente a bandido, porque você não tem pra onde correr. Quando o bandido entra no ônibus, ele aborda primeiro o motorista, então o motorista ele não vai abrir a porta pra você correr. Gente, uma vez eu vi um vídeo de uma Queen que entrou um bandido no ônibus, ela pegou o celular dela, colocou embaixo dela e pegou o celular velho que ela tinha e deu pro bandido. Gente, que mulher Queen. É por isso que eu sempre acredito que você tem que ter o celular do bandido. Você tem que ter um celular velho pra você entregar pro bandido quando ele for te assaltar. Não pode ser tão velho pra ele não jogar na sua cabeça e rolar um sangramento, que já aconteceu, não comigo, né, mas com uma amiga da minha mãe. Você tem que celular bonzinho. Ai, Bruno, vou ficar dando meu celular do bandido. É melhor você dar o celular mais ou menos do que dar o seu celular bom, entendeu? Não é o meu caso, porque eu não tenho um celular bom, né? Mas é sério, gente, tem coisa mais assustadora do que bandido no ônibus? Sempre quando eu tô no ônibus, gente, eu fico olhando pros lados, imaginando onde é que eu poderia esconder meu celular quando o bandido entrar no ônibus. Eu olho, na lixeira seria uma boa. Embaixo do meu banco? Não sei. No vão da janela? Talvez. Gente, eu juro por Deus, eu sempre fico olhando em volta pra procurar lugares pra esconder o celular. Eu não sei se isso é muito paranoia, ou sei lá, é uma pessoa que só se preocupa com a própria segurança. Mas, gente, é perturbador. E hoje em dia, as janelas do ônibus não abrem mais, porque eles têm ar-condicionado. Eu fico pensando, gente, como é que eu vou escapar desse ônibus? Como é que eu vou sair? Antes eu podia sair pela janela, e na minha cabeça eu conseguiria sair pela janela, né? Mas hoje em dia não tem mais janela, e aí, como é que faz? Gente, uma vez eu conheci uma menina que ela foi assaltada, né? Aí só que pra ela não dar o celular, ela jogou no telhado de uma casa. Aí o bandido foi embora, ela pegou o celular depois, com o dono da casa. Gente, são essas artimanhas, entendeu? Que você tem que estar ligado, tem que estar pronto pra qualquer tipo de coisa. Agora uma coisa que me desperta muita angústia no sentido de veículos, mais de ônibus, né? É, gente, pedir carona. Eu nunca peço carona, gente. Eu nunca pedi carona na minha vida. Não tenho essa coragem. Quando eu vejo as pessoas pedindo carona, eu fico, gente, olha que pessoa maravilhosa. Olha que pessoa corajosa. Aí, às vezes, o motorista deixa de boa. Às vezes, ele não deixa, ele vai embora. Gente, mas eu não tenho coragem de pedir carona. Então, eu morro de medo de, sei lá, de perder meu bilhete único. De ficar sem dinheiro. Aí, eu tá muito longe de casa. E eu não vou ter coragem de pedir carona. Eu vou ter que ir andando na sola. Gente, eu prefiro andar 10 km do que pedir carona, porque morro de vergonha. Se tem coragem de pedir carona, gente,
eu me sinto muito constrangido. Eu fico admirado com a cara de pau de quem tem coragem de pedir carona. Porque você entra no ônibus, as pessoas ficam te julgando. Você não entra na porta da frente, né? Você entra pela do meio ou pela de trás. O povo já fica te julgando, já te olha feio porque você tá indo de graça. Todo mundo pagou e você tá indo de graça. O ruim é quando a pessoa pede carona e ainda vai sentada. Gente, eu fico indignado. Eu quero morrer. Mas é isso, eu não julgo, né? Porque às vezes a gente precisa pedir carona mesmo. Eu não vou estar pedindo, mas se você quiser pedir, fica à vontade. E pra finalizar esse vídeo, trago a vocês um trauma bastante coerente, né? É um trauma que exige bastante atenção sua. Porque eu sempre acho que eu vou tropeçar na rua e cair na frente de um carro. Sei lá, eu tô andando pela calçada, eu sempre acho que eu vou errar o paralelepípedo, vou me desequilibrar, vou cair no meio da rua e um carro vai passar por cima de mim. Eu sempre acho que isso vai acontecer porque isso é muito propício de acontecer, porque eu tropeço horrores, eu não sei andar direito. E outra, você vai cair na rua, é óbvio que vai ter um carro passando justamente na hora, em alta velocidade, porque você nunca tem sorte. Então eu sempre acho que eu vou estar me desequilibrando, eu vou atravessar a rua, o farol ainda vai estar fechado, tropecei, farol vai abrir, os carros vão debandar e eu vou morrer amassado, esmagado, sei lá. Esse é um medo muito real meu, tá? Medo muito real. Isso quando não vem aquele pensamento intrusivo na cabeça, né? De eu me jogar na frente do ônibus, de eu me jogar na frente do carro, porque isso me passa pela cabeça, né? Vem um carro passando e eu fico pensando, gente, imagina que louco se eu pulo na frente desse carro. Imagina que louco se eu pulo na frente desse ônibus. O que será que ia acontecer? Você ia morrer, bicha. Mas eu fico pensando isso. Ai, se eu me jogasse na frente, se eu deitasse no asfalto, se eu deitasse nesse trilho de trem. Gente, esses pensamentos intrusivos rondam a minha cabeça. É problemático. Mas no geral é isso, tá? Esses são os meus traumas envolvendo veículos, né? Sou uma pessoa problemática, gente. Ai, por favor, digam que não, porque tô cansada já. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo pra quem você acha que vai gostar também, tá bom? Comenta bastante se esses medos são pertinentes, se você já teve algum deles, se você se simpatiza com a minha causa. É isso, obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo, fique aqui comigo, eu sou o Bruno e esse é o Surtos do Bruno. Tchau!